Você, leitor ou leitora, instala campos energéticos em torno de si, predominantemente construtivos ou conflitivos. Então, o que quer que se passe? Naquela condição, não tinha dinheiro, não tinha nada, nunca tinha estado em lugar nenhum que fizesse frio ou caísse neve, e vou para o mês de junho para a terra da Cris, a Portenha. Um frio danado, o povo todo, os caras saíam do banho roxo, de tanto frio mesmo com água quente. Um frio, naquela ocasião em 53, é um frio danado. Quando eu voltei, eu comecei a sentir um negócio na minha perna. Veio o médico, o doutor Azor, examinou e falou assim: olha, você está com um processo de reumatismo, mas isso aí é tipo febre reumática, isso pode atacar seu coração. Esse negócio é bravo, você tem que ir para a cama. E mostrou para mim o que era. Aí eu parei, não fui mais à aula, não pude trabalhar nem nada, e fiquei lá. Aí quando eu estou de noite, eu faço, não, mas eu vou dar jeito nisso aqui. Então comecei a mexer com energia. Comecei a mexer com energia e dormi. Quando eu acordei, eu vi assim uma pomba da paz branca passando em cima de mim. Você está entendendo? Com as coisas todas. Aí eu falei assim, eu devo estar bem. Aí eu levantei, olhei e não tinha mais nada. Então eu falei assim, é o processo meu de macrosoma. Assim, eu tive uma porção. Agora, outra coisa. Isso, quando me deu, eu estava numa pensão na Brigadeiro Luiz Antônio, que eu tinha ido comprar umas coisas lá. E eu estava totalmente entrevado. Eu fiz a mesma coisa e o negócio melhorou. Isso em São Paulo, eu estava sozinho no quarto da pensão. E assim eu tive um monte desses caras. Ali de cara, quando você identificou que você tinha essa característica da regeneração, isso já deu indicação para você de que você teria que viver muito tempo? Não, poderia, mas o problema era que era para isso ou não? O negócio mais sério era esse. O que eu comecei a me interessar foi para a ectoplastia, não é ectoplasmia, é ectoplastia. Falei assim, eu sou ectoplasta. Aí eu comecei a verificar as coisas todas que acontecia comigo. Os acidentes, pequenas coisinhas, aquilo que aparecia, os negócios que eram uma sincronicidade muito esquisita. Igual, por exemplo, apareceu os negócios que eu estou procurando, daí a pouco o negócio aparece lá. Você está entendendo? Aí, como eu já tinha visto, estudando esses fenômenos todos, o negócio do aporto, o teletransporte, você está entendendo? Eu comecei a ver. Eu tenho isso, o processo é esse. Aí comecei a estudar tudo. E começava a notar tudo que acontecia comigo. E o que já tinha acontecido antes. Com o tempo eu comecei a ter confiança absoluta. Mas assim, do ponto de vista da ProEx, você comentou que o macrosoma ele vem maceteado para atender a ProEx. Por que o seu veio com essa característica da regeneração? Para mim, foi para aguentar o processo do meu nascimento. Entende? Essa foi a conclusão que eu cheguei ainda rapazinho. Porque eu fui tirado da fossa, minha cabeça estava rachada. Eu rachei a cabeça 2 vezes. Uma no parto, por causa da turquesa que me puxaram, e outra no acidente. Quer dizer, eu sou um cara de cabeça dura. O negócio meu, pelo menos, é esse. Agora, isso tudo eu fui tirando conclusão com o tempo, com calma. Valdo, a questão, tem um macrosoma. Está falando, sempre falou de regeneração, mas além disso ele não abrange outras coisas importantes? Né? Não, ele deve atingir, mas eu não sei como é que é isso, não. Por exemplo, eu não sei até que ponto que eu sempre acho que o que me ajudou logo que eu nasci foi a ama de leite. Realmente, você não pode desdizer isso, é um fato. Aquilo deve ter me ajudado. Mas, por exemplo, até que ponto que eu saí da pneumonia dupla, que eu saí da cabeça rachada, daquele negócio todo, até que ponto, por exemplo, que eu não tive epilepsia, e meu irmão chegou depois que a situação estava melhor para nascer, e ele teve. Como é que você explica isso? Por que eu? Então, tinha alguma coisa diferente nisso. Uma outra coisa, eu sempre fui maior, a minha tendência era mais crescido do que a média desse povo todo, inclusive meus irmãos. Entendeu? Se você olhar bem meu irmão que esteve aqui, ele é menor do que eu. Os pés dele são mais finos. Você está entendendo? Tem uma opção de coisa assim.
Agora, eu sou bem dentro das coisas que era o meu pai. Meu pai era mais ou menos assim. Eu segui mais ou menos a ele, com esse negócio todo assim, ó, os pelos, o modo de ser, a situação, sabe, do corpo. Então, eu estudei demais esse negócio de genética para ver como é que era. Por exemplo, energossoma, que está aqui, tá falando, no teu não pegou uma questão? Não, o energossoma meu, eu vi logo que eu tinha alguma coisa devido ao processo do meu pai, né? Que me pedia para dar passe, tirou um curso nele quando eu era pequeno. Eu tinha dificuldade para subir, que era muito pequeno. Meu pai me pegava assim com as duas mãos e colocava em cima da cama para eu dar passe nele. É assim que eu levantava da cama. Eu fiz isso sei quantas vezes. Que de 2, 3 meses ele entrava naquela camoeca lá, naquele nível de depressão, e ficava ali. Até ele sair. Na hora que ele ia sair, ele me chamava para fazer isso. Então veja, ele já sabia que aquilo melhorava. Eu já conhecia esse negócio de passe, essa coisa toda, eu sabia mexer. Com que idade sua isso? Hein? Qual era a idade? Eu, para mim, ali eu tinha 4, 5 anos por aí, 6 anos. Você está entendendo? Foi bem antes. Então, o meu negócio começou tudo quando a gente foi lá para aquela casa, em 1935. Eu tinha 3 anos. Foi a hora que a casa ainda existe até hoje. Avenida Olegário Maciel, 115. Que é onde foi feita a casa, foi a primeira casa que foi para o cemitério. Eles acabaram com o cemitério e ele construiu a primeira casa. Você já viu, né? O que aconteceu lá. Então, isso tudo parece fantasia ou parece uma lenda, mas não é. Eu vivi isso tudo, vivenciei essas coisas com essa turma toda. O negócio não é fácil. Agora, tem coisas, né, estranhas. Por exemplo, uma vez eu estava brincando lá no trem de ferro, que era a locomotiva que tinha chegado, e a gente foi lá porque eu pegava os jornais, tudo que aparecia no trem, para poder ver as notícias, porque Monte Carmelo não tinha esse negócio. Então, a hora que eu fui entrar, eu pisei nos cacos de garrafa, junto do trilho, e rachou, cortou o meu pé. Até hoje não tem a marca, sabe? Eu segurei aquilo, tampei o negócio para não dar hemorragia, fui para casa, eles colocaram alguma coisa em cima, mas um bico de um talho, e ficou por isso. Todo mundo esqueceu que eu tinha o talho. 3 dias depois eles foram olhar, não tinha nada. Tudo já estava curado. Aí a minha mãe falou, não entendemos o que aconteceu com esse menino. Você está entendendo? Não, eles esqueceram de mim. Esqueceram que eu cortei o pé. Agora o pé foi cortado mesmo, para valer. Pegou até no osso. Pouco tempo para regenerar, assim. Pois é, mas é esquisito isso tudo. Isso tudo também a gente observava. Você está entendendo? Eu comecei a catalogar. Durante muito tempo eu fui catalogando tudo que tinha acontecendo comigo para ver os fatores. Então eu vi, alguma coisa tem de para-regeneração. Aí eu comecei a estudar a para-regeneração com a paracirurgia. Como é que isso funciona? É uma das coisas, por exemplo, que eu fui ver com Arigó, com esse povo todo mais tarde, tudo foi nisso. Para-regeneração. Mas dentro dessa característica, você também não pôde interpretar que isso era para você aguentar até uma faixa etária mais... Eu pensava nessas coisas, lógico, mas a gente, numa condição lá em Minas, todo mundo morrendo mais cedo era um problema. Eu comecei a pensar que eu poderia durar muito a hora que eu vi o meu avô durar muito, que ele foi longe. Quer dizer, o negócio, então, isso tudo eu comecei a pensar, não, a gente pode durar muito. Eu fui olhar, por exemplo, da minha família, do lado dele, do lado do meu pai, quem é que vivia muito, como é que era? Por exemplo, o pai do meu pai viveu até 80 anos. O meu avô foi mais de 90, parece. Você está entendendo? Esse outro. Havia umas tias minhas, que era parente do lado da minha mãe, que viveram até mais de 80 também. Isso é que havia, que a maioria morria mais cedo. Minha mãe morreu com 67 anos. Está entendendo? Nova. Pela situação. Mas é que ela teve muitos tropeços. E outra coisa, mulher tem filho, né? Isso tudo, o povo pensa que isso ajuda, mas piora.